E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia? Então, tá balançando aqui. Esperar parar de balançar, né? Tá jóia, tranquilo. O seguinte, ó, eu resolvi fazer um resumão aqui de muitas possibilidades de sistemas de parar de balançar. Sistemas de dois blocos, assim, que vão aparecer para vocês, e a grande dificuldade é determinar a aceleração disso. A aceleração é o ponto de partida. Depois que você sabe a aceleração, a restante fica mais fácil de resolver. Então, vou fazer assim uma sequenciazinha deles para vocês irem acompanhando a progressão disso, como vai ficando mais fácil ou mais difícil, né? Então, quer ver, ó? Tem aqui primeiro dois bloquinhos, bloquinho A, bloquinho B. Tem uma força F1 para um lado, F2 para o outro lado, e quero saber qual a aceleração desse conjunto. E eu passei uma informação aqui, ó, o F1 é maior do que o F2, beleza? Então, como que a gente escreve a aceleração de um corpo ou de um sistema? É a força resultante dividido pela massa. Sempre assim, né? Sistemas com massa constante. Mesmo que tenha dois blocos, mas a massa de cada bloco é constante. Então, é um sistema com massa constante. Como a gente vai achar a força resultante? A aceleração vai ser igual. Qual a massa que vai se movimentar? A do A mais a massa do B. Beleza. Como que a gente vai achar a força resultante? Uma força menos a outra. Tem uma para um lado e outra para o outro. Então, vai ficar o F1 menos o F2. Beleza? A gente ainda não chegou no assunto de atrito, mas poderia ser assim, ó. Aquele F2 poderia ser uma força de atrito. Sendo uma força de atrito, aí a gente vai ter que calcular antes a força de atrito fora e daí trazer para cá e resolver do mesmo jeito. Então, isso aqui vai ser sempre do mesmo jeito. O que vai mudar é a origem de cada força dessas aqui. Então, a hora vai ser atrito, a hora vai ser peso, a hora vai ser uma mola, a hora vai ser tração. Então, vai mudando a origem da força, mas o princípio de resolução é sempre o mesmo. Beleza? Avançando então, nesse caso aqui os dois na horizontal. Vou fazer um outro aqui, ó. Quer ver? Tem um bloquinho pendurado. Ah, eu esqueci, eu ia botar uma outra força puxando aqui, quer ver? Para ver assim. Uma força F aqui. E eu vou avisar o seguinte, ó, que o peso do B é maior do que o F. Pronto. Então eu tenho essa informação. Não precisaria, porque se eu não souber quem é maior, quem é menor, eu calculo. Eu monto a equação. Se der negativa, é porque eu pensei o contrário, entendeu? Então, se der negativa, tá, eu achei que uma era maior e era a outra. Primeira coisa a ser feita, vou calcular os pesos. Lembra lá que peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Então a gente precisa resolver isso aqui antes, P igual a M vezes G. Agora eu vou analisar que força está fazendo esse sistema se movimentar e o que está atrapalhando. Ó. A gravidade vai atuar sobre o bloco B, vai puxar ele para baixo. Então vai ter o peso do B puxando para cá. Essa seria a força motora do meu sistema, caso não tivesse aquela força F. Como tem aquela força F e o peso é maior, então aquela força F está atrapalhando o movimento. Poderia ser um atrito lá no corpo A, entendeu? Que não é um atrito agora, não sei a origem daquela força, mas poderia ser um atrito. Eu tinha que calcular o atrito no corpo A. Agora a gente já vai ter nesses exercícios, nessas baterias agora, a gente sabe quanto vale o F. Aí eu vou montar exatamente como eu fiz no caso anterior, quer ver? Ó. A aceleração é a força resultante dividido pela massa. Quem vai se movimentar? O A e o B. Porque o B vai descer, o A vai junto. Então a aceleração vai ser igual a massa do A mais a massa do B. Então somo as massas sempre. Isso representa a inércia do meu sistema. E agora eu vou pensar na força. Ó. O peso de B está puxando para um lado. A força F está atrapalhando, então vai ser o peso de B menos a força F. Então, mais um caso aqui para montagem da força resultante. Aí quando você estiver resolvendo os exercícios, você vai ficando com esses casos aí, né? Aí tem o primeiro caso, daí tem o segundo caso. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa aqui para você, ó. Vou esperar aqui, ó. Agora, ó, se quiser montar uma biblioteca para isso, ó, tira um print aí agora. Muito bem. Agora outro print, ó. Esse print aqui fica bacana também, ó. Ó, tira um print aí, ó. Tô te esperando no print, né? Beleza. Então tá. Vamos avançando, ó. O que pode fazer agora? Botar um pendurado de um lado, outro pendurado do outro. A gente já viu isso aqui numa aula anterior, que é a máquina de Atwood, né? Que é uma máquina, um contrapeso que você tem ali. Então, olha só o que vai acontecer de força agora. A gente tem o peso do A para cá e o peso do B para cá. E eu estou passando essa informação lá em cima. O peso do A é maior que o peso do B. Mas, de novo, eu insisto nisso. Se eu não souber e eu montar a expressão e der positivo, então estava certo.
Se der negativo, eu só inverti o sentido. Eu achei que o A era mais pesado e o B, na verdade, era mais pesado. Tá bom? Agora eu vou montar de novo a expressão. Vamos pensar. Aceleração, força resultante sobre a massa. Qual massa vai se movimentar? Isso aí. Muito bem. Massa do A mais a massa do B. Beleza. Agora, como que a gente acha a resultante? O peso do A está puxando para um lado. O peso do B está atrapalhando o A, né? Ele está puxando contra ele. Então, a gente vai ter o peso do A menos o peso do B. O peso do B, nesse caso, ele está funcionando como um contrapeso. Ele está tentando equilibrar o sistema, né? Então, ficou assim, ó, PA menos PB, e a massa é sempre total. Cuidado que nesse caso aqui dá uma confusão sempre, né? A pessoa subtrai a massa porque está um de um lado e outro do outro. Não, massa é inércia do sistema. A gente só vai somando tudo. Na hora que for colocar os pesos é que você vai pensar se está contra, se está a favor. Se por acaso eu tivesse um outro bloquinho aqui assim, ó, C, aí eu fazia o peso do A mais o peso do C menos o peso do B. E a massa? Mais a massa do C. Sempre vou somando. Joia? Não tem aqui, eu vou tirar aqui, porque não tem esse aqui. Vou tirar. Aqui. Aqui. E agora eu espero você tirar o print, né? Muito bem. Muito bem. Isso aí. Então tá. Próximo caso. Agora vê, ele é um caso intermediário. Antes a gente tinha um na vertical e um na horizontal. Depois os dois na vertical. Agora eu botei uma situação intermediária, que tem um na vertical e outro está no plano inclinado. Agora, ó, não botei quem é maior que quem, porque depois que eu calcular é que eu vou descobrir isso. Coisas que eu preciso fazer antes. As forças que eu vou precisar. O peso do A vai ser a massa do A vezes a aceleração da gravidade. Eu passei um vídeo anterior com plano inclinado. E aí no plano inclinado a gente vai ver assim, ó, que o PB na direção X vai ser MBG seno do ângulo alfa. Isso é o tipo de coisa que eu tenho que fazer antes de começar a resolução do problema para me livrar disso. Para não ter problema, não ter que parar depois. Porque daí eu vou ter isso aqui, ó. O peso do A está para baixo aqui. E quem interessa no corpo B, tem o peso do B, vertical é para baixo lá, mas o que interessa mesmo no B é quem está puxando ele paralelo ao plano, que vai ser o PB na direção X. Então se você comparar assim, ó, quando estava um na horizontal e um na vertical, o da horizontal o peso dele não participava. Quando estava na vertical os dois pesos participavam integralmente. Agora tem um pendurado e tem um num plano inclinado. Então aquele peso inclinado lá, ele vai participar parcialmente. Parecido com a máquina de etudo, só que é um intermediário, né? Quer ver? Olha só o que vai acontecer agora com a nossa expressão de força resultante e aceleração. Ó. A aceleração é a força resultante sobre a massa. A aceleração vai ser igual. Qual a massa que se mexe? MA mais MB.